Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma meditação bíblica. Nós estamos estudando 2 Timóteo capítulo 3. Sequenciando essas meditações, eu estarei lendo o versículo 10, que nos diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Meus amados, nós temos observado, como diz o apóstolo Paulo, os tempos difíceis, tempos desafiadores. Para que nós venhamos nos manter em uma fé incólume, em um procedimento correto que alegre o coração de Deus, é importante que nós preservemos em nossas vidas princípios escriturísticos que formarão uma base sólida para que vivamos para a glória do Senhor. Nós vimos na meditação anterior que precisamos manter em nossos corações o seguir, o ensino e o procedimento, onde eu falava na ocasião, vai criar uma estabilidade na nossa vida, assim como na construção de uma casa, nós fortificamos essa construção no alicerce dela, onde assim ela vai estar firme para suportar os intempéries, para suportar as ingrimidades que essa casa vai passar no decurso do tempo. Pois bem, também nós, já que vivemos em tempos difíceis, precisamos também ter uma base muito sólida, muito firme, onde a nossa casa espiritual esteja sendo construída, para que desta maneira ela possa suportar os embates gnósticos que vão surgir, os desafios da vida. Prosseguindo com esses ensinamentos bíblicos concernente à fervorosidade cristã, concernente a uma vida de fato sólida nas Escrituras, prosseguimos ainda observando que Paulo diz que precisamos manter em nosso coração o propósito, proteses. A palavra grega proteses, para propósito, é colocar adiante. Uma coisa muito importante que nós precisamos ter na vida cristã é o que no mercado de trabalho é chamado de proatividade. Ir para frente, olhar para frente, olhar para o Senhor. Muitas vezes, no dia a dia, nós desfocamos o nosso olhar de Cristo. As demandas da vida, as preocupações, as ansiedades da vida, ela de alguma forma desalinha o nosso olhar para o Senhor. Devemos olhar firmemente para a cruz de Cristo. O propósito da palavra grega aqui é exatamente isto, quando nós olhamos para o Senhor. Eu lembro que na narrativa de Gênesis, quando Sodoma e Gomorra vai ser destruída, a palavra do Senhor para aquele casal foi: não olhe para trás. Mas a gente sabe que a esposa de Ló olhou para trás e houve uma consequência. Todas as vezes que nós tiramos o nosso olhar de Cristo, nós começamos a incorrer em erros, perdemos o alvo. A questão do pecado, perder o alvo, olhar para o Senhor é importante. Eu sei que na vida nós somos tentados tirar o nosso olhar do Senhor. E olhar as dificuldades, os problemas da vida. E você pode prestar atenção que quando isso acontece, nós vamos fraquejando na fé. Então, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, olha para o Senhor, foca nele, de onde nós vamos extrair o poder, a força, a virilidade cristã. Interessante, eu já falei isso em outro momento, quando o salmista diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Meu amado, é isto que precisamos manter em nossas vidas, um olhar firmado no Senhor. Por mais que a luta seja difícil, que queira ofuscar a sua visão escriturística, visão de fé, continue olhando para o Senhor. Isso vai te manter firme, isso vai lhe manter forte para lidar com as
com os intempéries. Quando a gente olha, por exemplo, Efésios, né, que vai dizer que nós devemos revestir de toda a armadura do Senhor. E dentre tudo isto, está em nós termos um olhar para o nosso Deus. Se o teu olhar for bom, todo o teu corpo será bom, diz as Escrituras. A outra questão que nós precisamos manter na nossa vida é a fé. A palavra piste para a palavra fé que nós temos aqui é uma fé no sentido objetivo. É a fé nas Escrituras, na doutrina de Deus. Ter a palavra de Deus como algo verdadeiro, divina. Porque aí eu tenho um manancial onde eu posso alimentar a minha alma quando ela estiver passando por algum intempério. Muitas vezes nós perdemos o credo na palavra de Deus. Perdemos o desejo de ler as Escrituras, de meditá-la. Ela se torna muito simplória, insignificante muitas vezes. Mas o que Paulo está dizendo para Timóteo? Se você quiser vencer nos dias maus, creia nas Escrituras. Creia na palavra de Deus. Ela é suficiente. Toda a palavra do Senhor é inspirada e é proveitosa para nos ensinar, para nos corrigir, para nos fortalecer. Ela é viva. A própria Escritura diz que ela é o verbo de Deus. Nós podemos ver através das Escrituras que tudo que foi feito pela palavra. E disse Deus. Lá no hebraico diz Vaiomé Elohim. Vaiomé Elohim, ou seja, disse Deus, e as coisas vão acontecendo. Então, quando eu creio na palavra de Deus, quando eu creio nas Escrituras, como sendo ela a voz do Senhor para a minha vida, eu tenho um direcionamento, eu tenho um fortalecimento, porque a palavra de Deus, ela é o alimento da alma. Nunca, em hipótese alguma, abstraia a palavra de Deus do teu coração. Por mais triste, desanimado que você esteja, leia as Escrituras. Ore ao Senhor. Então, Paulo vai dizer que precisamos manter na nossa vida o propósito e a fé. E a terceira coisa que precisamos manter na nossa vida é a longanimidade. Palavra grega makratúmia. Isto é uma virtude do Espírito Santo. A longanimidade é uma virtude do Espírito Santo, um aspecto do Espírito Santo, um fruto do Espírito Santo que nós precisamos manter na nossa vida. Meu amado e querido, eu sei, nós somos compostos, de fato, de vários sentimentos bélicos oriundos do pecado. Mas nós precisamos ter essa virtude, a longanimidade. Essa longanimidade, ela está coesa também ao aspecto de nós sermos resilientes, compreensivos, termos simpatia pelas pessoas, temos um conhecimento adequado dos atos da pessoa. É fruto do Espírito Santo. Não tem como nós sairmos por aí ofendendo todo mundo, taxando as pessoas de coisas, né? Denegrindo melhor a imagem das pessoas. Nós precisamos, como cristão, compreender o problema do outro. Sermos humildes, sermos de fato um suporte para as outras pessoas. E para nós terminarmos então aqui o versículo 10, ele diz: nós também deveremos manter o amor. O amor, esse amor que nos coloca na condição do outro. Lembra do amor de Deus? O amor ágape. O Senhor morreu por nós. O Senhor veio para que nós gozemos de uma esperança. Precisamos, neste mundo tão destruído, tão intolerante, né? O mundo está numa intolerância sem fim. As pessoas não têm mais amor pelos outros. Você vê as catástrofes, as maldades, as perversidades que acontecem na nossa sociedade. Agora, eu quero, você quer, nós queremos agradar a Deus, então nós precisamos nos colocar em uma condição
onde nós possamos ser bênção para o outro. Nós precisamos agir de uma certa forma que o nosso agir seja benefício para aquela pessoa sair daquela condição do pecado, sair daquela condição de entristecimento e ver, através dos nossos atos, a glória de Deus. O amor está em nós orarmos pelo fraco, nos colocarmos com piedade para a vida daqueles que estão desagradando a Deus. Não sermos abruptos, não sermos nós um instrumento de deletério para as outras pessoas. Mas pelo contrário, como a Bíblia diz, se você vê o seu irmão pecando, vai ter com ele e ganha ele. Ajude ele a sair daquela situação. Então, é com esses comportamentos e tantos outros que nós iremos ser forte nessa geração que Paulo chama de uma geração difícil. Para concluir, o 10 diz perseverança, upomene. A palavra grega upomene para perseverança, também em outras traduções está a palavra paciência. Paciência, ela se discerne de uma maneira muito filosófica, porque paciência é a capacidade de suportar a adversidade sem agressividade. Ou seja, se você de fato quer ter uma vida abençoada e ser firme nesse mundo difícil, você não pode ter pavio curto. É isso mesmo, você não pode ter pavio curto. Seja paciente, tenha tolerância com as necessidades, os problemas das outras pessoas. Não permita que rapidamente o seu espírito entre num revolto. Não permita que rapidamente você perca o controle emocional. Meu querido, que Deus te abençoe e que o Senhor lhe dê essas características práticas na sua vida. E assim, eu e você, nós, estaremos nesse mundo difícil? Sim, estaremos. Mas passaremos por ele, testemunhando que o nosso Deus é maior do que os problemas da nossa vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima meditação.